Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que hoje, sendo no último dia de 2025, encerra o terceiro ciclo de programas Papos Saudáveis, né? Já faz 3 anos. Na próxima semana, nós iniciaremos o 4º ano do programa. 3 anos já, vocês me aturando aí. Eu fico muito honrado com isso. Hora de cantar parabéns, né? Na verdade, meus amigos, eu queria ainda mandar um abraço principalmente para o meu amigo Tarcisão Soares. Ele e sua esposa Leidinete, com seus filhos todos nos ouvindo. Tarcísio, nós estamos na torcida, meu irmão. Ele teve um problema de saúde, mas com certeza Deus honrará. Ele tem honrado as nossas vidas, né? Tem feito com que a gente encontre paz. Bom, também para Dona Neném, a avó de Débora, Genilson Alcântara, seu Joca Fonseca, o Winston, o grande policial, muito bem, Dona Inês, seu Chico Treva, entre outros, o Marcão, que está sempre nos ouvindo toda quarta-feira. Muito obrigado, um forte abraço. Lá do alto, Osana, Suzana, o nosso amigo cheiroso Renan, e por aí vai, tantas outras pessoas, o Josué Figueiredo, Erotilde Dantas. Pessoal, a lista está ficando enorme. Infelizmente eu vou esquecer de alguns de vocês, mas sintam-se todos abraçados e eu fico muito honrado, muito feliz de que vocês nos ouçam toda quarta-feira. Em alguns lugares, como no Alto, isso é repetido inclusive aos sábados, né? E fica na nossa plataforma. Vocês muito me deixarão felizes se forem até o YouTube, procurarem podcast Papo Saudável e nos seguirem por lá. Assinem o sininho para quando sair um novo episódio vocês poderem ouvir. Hoje nós vamos falar sobre um texto que eu separei para vocês em 1 Samuel 15, versículo das Escrituras, também chamado de Velho Testamento, né? Onde há uma passagem que 3 pessoas basicamente são os mais importantes protagonistas, que é Samuel, um grande profeta de Deus, do Eterno, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, que se tornou depois o segundo rei e uma figura lendária e conhecida e muito querida pelo seu coração. Havia uma situação em que o Senhor lhe tinha mandado, Saul tinha sido escolhido como rei, porque o povo tinha querido o rei. O povo queria alguém que dominasse sobre eles. Isso é uma característica interessante, porque a grande maioria das pessoas sente a necessidade de alguém que tome decisões por ele. Nós passamos a crescer, meus amigos, crescer como pessoas, crescer financeiramente, crescer profissionalmente, crescer nas nossas vidas pessoais, nos nossos convívios com os nossos cônjuges, filhos, pais, quando a gente começa a tomar as nossas próprias atitudes e a gente deixa de ser o que era dito na época do Novo Testamento como populacho, aquele que é só levado pelas massas. É como se fosse um Maria vai com as outras. Há uma necessidade de deixar de ser Maria vai com as outras. Esse Maria vai com as outras aqui fez com que todo o povo de Israel dissesse assim: nós queremos um rei que domine sobre nossas cabeças. Que, por sinal, foi aí que começou em Israel a história do criar impostos, diminuir a possibilidade das riquezas das próprias pessoas. Quando eu falo riqueza, não é que todo mundo era rico, no sentido do que eles tinham lá, né? Sejam ovelhas, seja do que eles plantavam, eles tinham que dividir isso com o Estado, né? E nós sabemos muito bem como é que funciona isso até hoje. O Estado brasileiro, por exemplo, um dos que mais recolhe impostos no mundo, né? A gente paga imposto daqui a pouco até para respirar. Então Samuel, ele chega para Saul e demonstra que ele vai lutar contra os amalequitas e ele vai vencer. E ele vence. Só que ele diz assim, ninguém pode ser poupado. Naquela época havia essa situação, extermina todo o povo, extermina os animais, extermina tudo, não é para sobrar nada. Os amalequitas foram os primeiros a atacar o povo de Israel quando eles saíram do Egito.
rumo à terra prometida. Então eles eram covardes, e os amalequitas têm uma tipificação espiritual da carne, de você sobrepor a estrutura da carne sobre o espírito. Então é mais importante para você viver como um cavalo de raça. Se eu tiver um veterinário bom, ou seja, um médico, se eu tiver uma comida boa, um lugar para dormir e umas éguas de raça para cruzar, tá bom demais, eu sou o máximo, né? E muitas pessoas vivem em função desse tipo de coisa, vivem em função de quererem mais e mais e mais, se preocupar somente com a própria carne, com o próprio umbigo. Esquecem da parte espiritual, que é o que realmente nos compraz, é o que realmente nos faz felizes. Todos aqueles que em algum momento experimentaram no escurinho do seu quarto entrar em contato com o nosso Criador e falar com Ele, como Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, diz que no trancada a porta do seu quarto você vai falar com seu Pai que vê em secreto e Ele te recompensará. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Há uma sensação de êxtase, uma sensação de paraíso aqui na Terra. A gente não precisa morrer para ir para o paraíso. A gente pode sentir esse paraíso já agora, exercitando esse espírito, né? E aí Saul, ele estava se achando o máximo, então ele derrotou lá os amalequitas, mas ele pegou o rei Agag e ele manteve o rei vivo, porque ele queria esnobar em cima daquilo ali. Ele fez um monumento de pedra, onde ele dizia eu sou o máximo, em outras palavras, claro que ele não disse isso. Então o Senhor falou a Samuel no versículo 10, diz assim, no capítulo 15: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Olha que coisa interessante. A gente está vendo aqui como o Senhor, o próprio Deus, o Eterno, estava falando para Samuel, dizendo assim, eu me arrependo de ter pego esse sujeito aí e ter colocado como rei. Sabe por quê, pessoal? Simplesmente porque Deus deu uma ordem que tinha que ser cumprida e isso não foi feito. Então, o poder da autoridade, nós começamos a falar sobre a autoridade da última vez, ele é muito importante. E por causa disso, é tanto que no versículo um pouco mais lá na frente, quando ele chega, Samuel encontrou Saul e disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. E ele ainda tenta mentir. Aí ele diz, Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Que era dos amalequitas. Respondeu Saul, os soldados os trouxeram, botou a culpa em alguém, né? Parece aquela história de Adão, né? A mulher que o Senhor me deu, por mulher, essa me deu um fruto e eu comi. Tá? A gente tá sempre botando culpa em alguém. Mas destruímos o restante, só ficou esse daí, mas não era para ter ficado nada, a ordem era muito clara. Samuel disse a Saul, fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. E ele disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder de tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Embora sendo você pequeno aos seus próprios olhos, o Senhor não te fez crescer? Olha para a tua vida, você agora que está me ouvindo em casa. Quantas vezes você não se sentiu a terceira pessoa depois de ninguém? E aí você orou, você se entregou para o Senhor, Ele lhe exaltou, Ele lhe fez crescer e de repente você ficou com o nariz empinado. Você já percebeu isso? Quantas vezes isso acontece conosco? A gente começa a se achar grande demais. Quando a gente se achava ninguém e o Senhor nos exalta, aí a gente começa a se achar grande coisa. Aí ele diz, por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas. Dizem que Satanás é o pai da mentira. Uma mentira bem contada, ela tem que ser contada sempre pela metade. Você já percebeu? A mentira nunca é 100% mentira, ela é sempre meia verdade. É isso aqui, ó. Eu obedeci, eu cumpri a missão. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Então, faltou exterminar Agag. Era metade da mentira. Parte era verdade, parte era mentira. Filhos, vocês que estão me ouvindo agora, não fiquem contando meias mentiras, meias verdades para os seus filhos. Cônjuges, não fiquem contando meias mentiras, meias verdades para os seus cônjuges. Aprendam a viver uma vida de verdade, de realidade. A diferença entre verdade e realidade é que a verdade você sabe que ela existe.
Por exemplo, essa cadeira que eu estou sentado, se eu simplesmente estiver olhando para ela de longe, eu posso imaginar que ela é confortável. Mas eu vou ter a certeza de que ela é confortável se eu me sentar nela. Aí eu teria a realidade dessa cadeira e não só a verdade. Então, passemos a ter em nossas vidas a realidade de uma verdade pura e não meias mentiras, meias verdades. Isso sempre destrói relacionamentos, empresas, destrói tudo. Aí ele diz, os soldados pegaram ovelhas para fazer sacrifícios ao Senhor, né? Saul diz. Aí Samuel fala uma frase que todos talvez já tenham ouvido. Ele diz assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pessoal, quantas vezes nós nos acostumamos. Eu conheço, isso é principalmente comum em filhos. Muitas vezes os filhos dizem assim, meu pai vai me perdoar de qualquer forma porque ele me ama, então eu posso fazer qualquer porcaria na vida que não tem problema. Mais do que isso, que tal passar a partir de hoje a tratar os seus pais, e pais comecem a respeitar seus filhos e suas esposas, começar a tratá-los com dignidade e com honra, sabendo que há uma autoridade e, consequentemente, uma submissão a partir disso. E isso, pessoal, que eu estou falando, não tem nada a ver com machismo nem feminismo, tá? Se quiserem politizar isso daí, por favor, desliga o rádio, né? Porque não tem nada a ver com isso. Não estou politizando nada. Eu estou falando ao contrário, viver uma vida em harmonia. E as mulheres que são maravilhosas são as pessoas que são a baliza, são as que conseguem fazer com que a casa funcione. No exemplo que eu estava dando, por exemplo, de Tarcísio lá no início, não tenho dúvida nenhuma que a esposa dele foi a pessoa que manteve a ordem na família. As nossas esposas, eu não tenho uma hoje, mas se vier a ter, ela, não tenho dúvida nenhuma, será uma escolhida para que a minha casa, como disse lá também nas Escrituras, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a grande proposta. Então ele fala sobre que a rebeldia, e ele continua dizendo aqui no versículo 23, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Às vezes o Senhor, ele não nos rejeita somente como pessoa, mas como reis. Nós que fomos preparados, nós fomos criados para dominar a criação, né? Sujeitai a terra e dominai, ele disse lá no início. É uma autoridade absurda e muitas vezes nós perdemos tudo isso porque nos tornamos rebeldes ou arrogantes. E quando nos tornamos rebeldes é como se fôssemos feiticeiros. E quando somos arrogantes é como se fôssemos idólatras. Está aqui, né? Se vocês quiserem, vocês podem ver depois 1 Samuel 15, versículo 23. Aí então ele começa a implorar e tal, e na verdade o que acontece é que a unção sai dele e entra agora em Davi, vai para Davi. E Davi passa a ser aquele que se entrega completamente, que tem um coração segundo o Senhor, que era isso que se queria desde o início. E na verdade, Davi, ele estava lá no meio do povo e arrogância zero, e ele estava se doando completamente, mesmo quando ele cometeu alguns pecados enormes, porque afinal de contas somos homens, somos pessoas, somos seres humanos, mas ele se voltava imediatamente para não permitir que aquela arrogância ou aquela antipatia contra o Senhor perdurasse. Então, espero que vocês pensem sobre isso hoje. E se vocês quiserem mais informações, vocês leiam 1 Samuel capítulo 15, versículo 16 também. Acho que vocês vão gostar bastante disso. Agora, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre a Dental Clínica, que é a clínica que nos patrocina esse nosso programa. A Dental Clínica é hoje uma das melhores clínicas do planeta. É uma clínica que a gente tem simplesmente absolutamente tudo que você precisa. E este ano de 2025 e 2026, que vai começar a partir de amanhã, né, nós estaremos atendendo a partir de segunda-feira, dia 5,
Estamos com tudo que você possa imaginar de melhor. Lembrando que a Dental Clínica em Natal, ela está de volta, né? Nós estamos atendendo hoje no CTC e compramos uma casa lá em Capim Macio, de forma que a partir de março, se Deus permitir, a gente vai estar com a nossa clínica do jeito que é de Açu, com tomógrafo, com tudo que tem direito lá. E eu queria dizer para vocês basicamente o seguinte: hoje nós temos condições de fazer tudo o que você precisa. O que é que você precisa? Eu gostaria de me ver livre, por exemplo, de próteses que são um pouco desconfortáveis, um pouco desagradáveis. Eu gostaria de ter uma estrutura extremamente fixa, uma estrutura que eu possa realmente funcionar, morder, sorrir. Na Dental Clínica isso tudo é possível e em muitos casos num único dia. Na mesma sessão, não é em 2, 3 dias, é em algumas horas, né? A gente tem condições, por exemplo, de fazer com o laser coisas maravilhosas. Então, o laser, se vocês prestarem atenção, é um laser que consegue cortar, se for necessário. Posso fazer restaurações sem anestesia e sem dor e sem broca. Consigo cortar gengiva e osso, inclusive, sem dor e sem anestesia. Então, tudo melhora a partir de uma situação como essa. O laser é algo que é exclusividade da Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas aqui em Açu e no interior do estado. No interior do estado ninguém mais tem, somente nós. E na capital existem alguns, mas que não estão sendo tratados, não estão sendo usados com esse fim de cirurgia e tudo mais. Então, hoje no estado você quer fazer cirurgias com laser e ter uma recuperação fantástica. Imagina você poder cortar a gengiva de vários dentes e no outro dia você está indo para musculação sem problema nenhum. Só na Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Quer fazer facetas de clareamento, com clareamento ou sem clareamento, mas fazer facetas para ficar com um sorriso simplesmente fantástico? Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Tudo que você precisa de qualidade e de uma forma extremamente acessível é na Dental Clínica que você vai encontrar. E para você entrar em contato conosco é facílimo. Entre em contato pelo telefone, o 999816640, 999816640 é o telefone lá da Dental Clínica, que você pode agendar para Natal, para Açu, e isso por enquanto, né? Porque no futuro a gente pretende expandir essa clínica de uma forma fantástica e vocês vão ficar maravilhados com isso. O Instagram da Dental Clínica é Dental Clínica Dr. Giovanni. Lembrem-se que meu nome é nome inventado, né? Jovane. É a mistura de José com Ivaneide. Então, você quer saber como é o nome, é Giovanni. Então, Dental Clínica Dr. Giovanni, Dental Clínica Dr. Giovanni. E você vai estar no Instagram da Dental Clínica. Muito nos honrará se você nos seguir lá para saber das novidades que existem da odontologia do século XXI. A melhor odontologia do planeta, e nós dispomos e entregamos para vocês, como aquela frase que diz: existem muitas formas de tratamento, nós temos todas. E também temos a Equilibrium. Equilibrium é essa empresa maravilhosa com um tomógrafo que nunca existiu nessa cidade. Faz 4 meses que a Açu e região dispõe de um tomógrafo. Temos também, além do tomógrafo, todo o material de cardiologia para fazer esteira, teste ergométrico, mapa Holter, inclusive polissonografia, que é aquele exame que analisa o teu sono para saber se você tem apneia ou hipopneia. Apneia é quando você para de respirar, hipopneia é quando você tem uma dificuldade de respiração e normalmente ronca. O tratamento do ronco, ele pode existir tanto do ponto de vista odontológico, que é com o laser, e aí vai depender do número de apneias e hipopneias, como também aparelhos intraorais e, por fim, o CPAP, que é o que os médicos normalmente prescrevem para aqueles pacientes que têm muitas paradas. Então, se o seu cônjuge, você, o seu marido ou sua esposa costumam roncar, isso é um péssimo indício de que você tem uma grande quantidade de hipopneia e precisaria de uma dessas formas de tratamento que nós temos, seja na Dental Clínica, seja na Equilibrium. E a polissonografia pode mostrar isso. Mas o tomógrafo, que tem sido realidade há 4 meses, já nos ajudou a salvar vidas. E isso já me deixou muito feliz. Só o fato de nós termos a possibilidade de que algumas vidas já foram salvas
porque o paciente não ia ter condições de ir até Mossoró ou ir até Natal, e rapidamente a gente consegue resolver isso agora. Faz 4 meses que nós temos tido essa realidade. Isso já me deixa muito feliz, já me deixou muito emocionado no passado, mas a felicidade aumenta a cada dia. A Equilibrium está em 2026 comprando novos equipamentos, trazendo novos médicos, fazendo uma reestruturação, inclusive na sua estética, na sua fachada. E diga-se de passagem, um outro detalhe, a Vigilância Sanitária já nos autorizou a atender por planos, acreditamos que até o final de janeiro a gente já deve estar atendendo pelos planos. Então entre em contato conosco para saber dos novos horários, que estamos mudando os horários da Equilibrium. É interessante que todos fiquem sabendo disso, então nos sigam lá no Instagram, que é o Equilibrium Assu. Equilibrium, BRIUM-ASSU, Equilibrium Assu. É o Instagram. Nos sigam e vocês vão ficar sabendo disso. Eu sei que isso é muito importante, pessoal. Muitas vezes a gente segue pizzaria, restaurante, sapataria, mas não segue uma clínica que tem o único tomógrafo da região. Então as novidades precisam ser vistas. Sigam-nos, é importante para vocês que vocês possam saber de todas as novidades da Equilibrium, a única clínica de toda a região que tem um tomógrafo. Espero que você nunca precise, mas se precisar, o tomógrafo está à disposição. Eu mesmo, até de uma forma preventiva, pretendo fazer uma tomografia de abdômen total nesses próximos dias. Isso deverá estar acontecendo. O telefone da Equilibrium é o 996962122. 996962122. Eu também gostaria de deixar aqui, pessoal, o meu Instagram pessoal. Porque caso vocês tenham propostas de temas que vocês gostariam de ver abordado, a gente sempre fala um pouco dessa questão espiritual e também um pouco dessa questão do corpo, da alma, de como tratar isso. Vocês podem entrar em contato comigo. No meu Instagram pessoal sou eu que respondo. É Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. E vocês vão poder estar entrando em contato direto comigo. A Equilibrium e a Dental Clínica agradecem e nós prometemos a vocês cada vez melhores a cada dia que passar nesse próximo ano. Ano de 2026 é ano de crescimento. Crescimento das clínicas, a Dental Clínica de Natal, que vai chegar linda e maravilhosa pela primeira vez em sede própria. Eu atendi até hoje em clínicas alugadas. Mas agora vai ser pela primeira vez, se Deus permitir, a partir de março, na minha própria clínica, a que o meu eterno Criador me permitiu ter. Eu espero que todos vocês fiquem com Deus, se sintam abraçados, que tenham um ano 2026 maravilhoso e fiquem com Deus até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.